força de tensão lá no ligamento cruzado posterior. Então, lembra, cruzado posterior, eu tenho aqui, ó, a tíbia, eu tenho o fêmur. À medida que vai agachando, eu vou ter a tendência de ou deslocar para frente a tíbia ou deslocar para trás. Não existe carga em cruzado anterior no agachamento. Tá? Por quê? Porque a tendência da tíbia não é ir para frente, é ir para trás. Então quem segura é o cruzado posterior. Tá? Não dá para você ter carga nos dois absurda. Tá? A carga do cruzado anterior, né, a tensão nele é mínima nos agachamentos. Por isso que o agachamento é utilizado muitas vezes na reabilitação, no processo, para iniciar logo, porque a carga é pequena. Mas o cruzado posterior ele tem carga. E ela é maior quanto mais amplitude a gente dá. Quanto mais a gente vai descendo, mais vai tendo carga no cruzado posterior. E isso vai subindo, 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 até que você chega lá no 100 e ela está no mais alto possível. Tá? Pedro, isso é um problema? Não. Por quê? Porque se você observar a conclusão dos autores, as cargas que elas observadas pelo modelo deles chega a 4.000 newtons, o que a carga de falha do cruzado posterior é de 4.000 newtons. Então, para ele arrebentar, eles pegam o tecido, tiram e botam carga, vê qual é o ponto de ruptura do tecido. Pô, ele rompe com 4.000 newtons de força em indivíduos saudáveis, normal. Não estou nem falando do levantador de peso, que já aumentou essa capacidade do tecido. Pessoa normal. E em levantadores de peso treinados ali, o maior valor registrado foi de 2.700. Então, ainda assim, está bem longe da carga limite de falha do tecido. Então, mais uma vez, a gente não precisa se preocupar com carga de cruzado posterior. Então, carga compressiva, não precisa se preocupar. Carga de cruzado anterior, não precisa se preocupar, que não tem. Carga de cruzado posterior tem, mas ela é tranquilamente absorvida pelo tecido que está longe do ponto de ruptura. Aí sim, Pedro, chegou um cara lá no box com lesão de cruzado posterior, está se recuperando. Aí você, para esse cara, vai ter que limitar a amplitude de movimento. Tá? Mas aí é outra história, não é o foco da nossa aula, mas vale a pena só falar. Tá? Lembra que quando eu falo isso, eu estou assumindo que o cara está num ciclo adequado de treino, onde ele bota a carga na segunda-feira e fica terça, quarta, quinta, com menos carga, ou com pouca, ou com nenhuma, e aí volta a botar carga na hora certa, depois que o tecido já se recuperou, e aí eu aplico carga de novo, como uma periodização adequada, um planejamento bom faz. Tá? Se não for assim, se for direto, a gente aumenta a chance, porque a gente vai ver depois na coluna, que quando você não tira a carga, você vai diminuindo esse ponto aqui. Ó. Tá? O tecido, quando você agride, vamos pegar o exemplo do cruzado posterior que a gente está falando. Ele tem 4.000 newtons de tolerância. Quando eu acabo a sessão de treino, eu botei carga pra caramba nele. Se eu testar a tolerância do tecido naquela hora, está um pouco mais baixa que isso. Aí eu tiro a carga, o cara fica 2, 3 dias descansando, ela volta para isso um pouquinho a mais. Essa é a adaptação que acontece, isso aqui vai subindo devagarinho. Se eu não dou intervalo adequado, carga todo dia, porrada todo dia, eu vou criando um processo de decréscimo disso aqui, até que eventualmente eu posso chegar num ponto que a força que eu botei no treino, ela foi suficiente para arrebentar aqui, eu tenho uma lesão traumática ali na hora. Tá? Pode acontecer. Tá? Pode acontecer. Ok? A gente tem visto, não sei se vocês viram recentemente, no Instagram botaram, eu boto direto no meu Instagram umas bobeiras dessa de exercício errado que o nego faz e tal. De vez em quando alguém se machuca, mas eu nunca boto nada muito pesado. Mas saiu esses dias um vídeo que a menina estava fazendo um exercício de agachamento com a restrição da tíbia. Tipo, o pessoal gosta de chamar de cice, mas não é o cice, porque o cice original, o joelho vai lá na frente. Mas é um que você tem uma restrição na tíbia. Pode ser tipo um Smith que você desceu, botou ali um bloco, travou, aí a pessoa vai lá atrás e volta. E aí nessa dela ir atrás, você muda completamente a mecânica do agachamento, porque a tíbia está parada, o tronco está indo, o centro de massa está deslocando todo para trás. Ela está com a tendência de cair para trás, não tem torque no quadril, o torque está todo em quem? No joelho. Só que a tíbia, ela está restrita e o corpo está caindo para trás. Então o torque está todo aqui e a carga está toda para trás, fora do centro de gravidade. O que acontece nessa hora?
O cruzado anterior, não é esse aí, o cruzado anterior, que tem mais ou menos a mesma capacidade de tolerância, ele tem que segurar o peso do corpo da pessoa toda, quase. E aí o que acontece? Arrebenta. Aí o joelho sai do lugar e volta. Ela cai para trás. Tá? Vocês devem talvez ter visto isso. Aí eu estou mudando completamente a mecânica. Tá? Eu estou falando na nossa execução dos exercícios do cross tradicional. A gente consegue fazer isso com tranquilidade. Mas lembra, é importante demais a programação adequada para você permitir as recuperações e não estressar demais o tecido a ponto dele começar a ter uma perda de tolerância de estresse, de carga.